bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais dos empreendedores de sucesso. Mas você sabia que antes de um CNPJ de sucesso, existe um CPF que nunca desistiu? Que passou por desafios, lágrimas e deixou um grande legado. E hoje temos um convidado muito especial. Ele que transformou anos de experiência no setor imobiliário em uma empresa referência em inteligência fundiária. Ele é CEO da Vértice AEC, especialista em transformar terrenos em grandes oportunidades de negócio. E vem construindo não apenas uma marca sólida, mas um propósito: transformar o mercado imobiliário com estratégia, técnica e visão de futuro. Seja muito bem-vindo, Edson Matos. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? No novo formato, no novo estúdio. Muito bacana aqui, muito gostoso estar aqui. E vamos lá, vamos ver o que tem por trás da marca aí. Uau! Antes eu te faço uma pergunta. Claro. O que tem por trás dessa marca? Olha, existem muitas coisas, viu? É o que eu falo, lágrimas, suor, desafio, e agora todos os dias. Exatamente. E agora vem as conquistas. Exatamente. A gente não, o que nos move é transformar pessoas. Todo empreendedor, eu falo que a gente acaba indo mais para a área educacional, porque o nosso grande propósito é transformar famílias, pessoas, e é isso que me move, é o que está por trás da marca. Pegadinha com a entrevistadora. Não, ele gosta de me deixar nervosa. Edson, quem é você por trás da Vértice? Bom, eu sou o diretor da empresa, eu não tenho sócio, né? Comecei lá atrás, no mercado imobiliário como autônomo ainda, eu era só o CPF, não era ainda o CNPJ. E hoje o meu trabalho é colocar essa empresa aí para continuar sendo a referência naquilo que a gente faz e promover aí o mercado imobiliário, né? Nós estamos muito na base do mercado imobiliário. Então a nossa função ela requer muita técnica, muito compromisso, né? Tem toda a experiência jurídica que a gente precisa ter, né? Para que possamos realizar um trabalho de excelência. Então hoje, assim, já com 13 anos, fizemos 13 anos agora em agosto. Legal. Com 13 anos de mercado, acho que o grande objetivo da gente agora é realmente se manter como uma empresa de referência e de excelência aqui no nosso negócio. Então a gente tem lá os nossos propósitos, tem lá nossa visão, nossos valores, né? Mas cada vez mais a gente tem feito um trabalho de cultura dentro da equipe, dentro do time inteiro, para entendermos qual que é a dor do empresário que a gente está atendendo também no outro lado, né? Que no final é isso, né? Conexão de pessoas, né? Eu costumo dizer que a gente não atende as empresas, a gente atende as pessoas que estão ali naquela posição dentro daquele negócio, que também são pessoas estratégicas dentro das incorporadoras e das construtoras que atendemos, né? Não só construtoras e incorporadoras, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, não quero me adiantar demais do assunto. Mas ter essa visão, né, de que a gente realmente tem eu diria até uma responsabilidade, que é de transformar mesmo, né? Porque a gente pega ali uma matrícula de um terreno, ou várias matrículas, e no final do dia, quando a gente vai olhar, no final de alguns anos até, né? Tem um prédio ali que a gente foi a cliente que transformou aquele espaço, aquele ambiente lá atrás, lá no começo. Então é uma das coisas que a gente tem colocado como a cultura do escritório, que nós somos sim agentes transformadores da paisagem urbana. A gente começa lá atrás, no documento, naquele mapa que a gente pegou, naquele levantamento, sabe? Mas a gente tem essa concepção, a gente tem trazido essa cultura para o time, que nós somos agentes transformadores. Não só eu como empresário, como os outros empresários que estão coligados ali com a gente,
mas cada um que trabalha dentro do escritório. Acho que essa visão de empresário mesmo é o que colabora para o crescimento. Acho que é o olhar que a gente tem que ter hoje como empresários, como formadores de opinião também, de agentes transformadores da sociedade. A gente tem que ter um olhar, obviamente o olhar ele tem que ser crítico, mas ele também tem que ser um olhar doce, também para a gente entender. E, assim, e de verdade eu me orgulho muito disso, sabe? Às vezes eu fico pensando por alguns lugares que a gente acaba passando, não só aqui dentro de São Paulo, mas fora, que a gente atende Grande São Paulo, atendemos alguns outros estados do Brasil, e você passa por algum lugar e vê o empreendimento que você trabalhou, que saiu ali com você, tem gente morando ali, eu me sinto muito grato por isso, de verdade, como ter sido um agente transformador e ter alguém morando ali, de repente é uma família de baixa renda, que com muita luta está ali, né, pagando a sua parcelinha do seu apartamento e que tem uma transformação de vida ali também, né? Legal. E como a sua trajetória desde cedo moldou o empresário que você é hoje? Na verdade, minha trajetória desde cedo não mudou o empresário que eu sou hoje. Eu sou o tipo de empresário como muitos por aí, forjado no fogo. No fogo. Forjado no fogo. Assim, a gente sempre acha que tem que ter um preparo, né? E ninguém está preparado para empreender. Não, ninguém está preparado para empreender. Eu acho assim, especialmente, não quero entrar em certos méritos, mas especialmente no Brasil, veja, salvo engano, os dados de 2024 são 21 milhões de CNPJs. São 21 milhões de CNPJs ativos. Destes, 95% são de pequenas e médias empresas. Né? E aí, essas pequenas e médias empresas, elas são responsáveis por 6 de cada 10 vagas, 6 ou 7 vagas são essas empresas, pequenas e médias empresas que oferecem essas vagas. E aí havia uma estatística, né, que eu sempre fiquei ligado na estatística. Eu sou arquiteto, mas eu gosto muito de exatas e matemática, né? Embora eu tenha me formado na cadeira de exatas em algumas faculdades e na de humanas. A média estatística era de a cada 5 anos a empresa quebrava porque não conseguia. Então, essa coisa do preparo, ela vem com o tempo e ela vem da necessidade. Às vezes, um mais preparados e entendem qual que é o seu desafio. E é muito daquilo, de estar preparado para abrir mão de muita coisa. Sim. Né? Empreender nesse país, você tem essa questão. Sim. É lutar contra os números, é lutar contra a estatística e muitas vezes lutar contra você mesmo. Então, Sim. Por isso que eu briguei com essa coisa de ser forjado no aço, ser forjado na brasa quente. Porque muitas vezes é isso. Acho que a grande maioria, inclusive, né, de quem empreende hoje, especialmente assim, os jovens empresários, né? A minha empresa fez 13 anos, né? A sua já fez 6. Né? A gente já rompeu as duas estatísticas, os 5 e os 10, né? Verdade. Mas entendo que assim, hoje é bastante difícil. Dado inclusive que a gente tem visto, né, dificuldades que as pessoas estão tendo de contratar. Sim, hoje... Já de contratar, você não consegue nem empreender. Difícil ainda é empreender hoje. Eu não vejo hoje um movimento dos mais jovens, assim, buscando empreender. A gente vê poucas empresas jovens nascendo e com essa coisa de saber lá, de ter lá o preparo para vencer aí as estatísticas, né? Especialmente, assim, a gente tem lá uma série de situações, a carga tributária é muito alta, você vai ter que abrir mão de muita coisa, e quem está disposto a isso? Acho que empreender hoje aqui no Brasil, eu estou falando do Brasil porque você conhece aqui também, né? Sim. Mas é desafiador, mas é recompensador também. Legal. E o Edson por trás dos bastidores? Quem é o Edson? Pai, o Edson aí que tem os seus desafios, seu sonho. Olha, eu acho que o Edson por trás da marca Vértice, né?
Acho que é o mesmo que está na frente da marca Vértice. A única coisa que hoje ele sabe o que é o CPF e o que é o CNPJ. Então, eu sou a mesma pessoa. Obviamente que dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente de escritório, há momentos em que efetivamente você tem que ser aquilo que é a tua função agora. Sim. E minha função é ser CEO, minha função é descascar o abacaxi, entrar no circuito quando a coisa dá uma escalada, como hoje de manhã foi o que eu fiz. Mas ao longo do tempo, ao longo do crescimento da empresa, você vai criando esse traquejo, que a gente estava falando do preparo. E muitas vezes você pode estudar demais. Evidentemente, estou dizendo que você tem que estudar sim e se especializar naquilo que você está se propondo a fazer como empresário. Mas algumas coisas você só vai entender quando acontecer, quando você tiver que enfrentar aquela dificuldade. Verdade. E como pai, como pai, como irmão, como filho, como amigo, eu sou a mesma pessoa. Eu, de vez em quando eu brinco no escritório, faço algumas brincadeiras no escritório com a turma lá. Aí, especialmente os que tem a contratação recente e tal. Você chega na sua casa e fala assim, meu chefe é doidinho de pedra. Eu brinco com todo mundo, tiro um sal. E quando precisa ser sério, tem que ser sério, né? Acho que tem que construir um ambiente que seja agradável. Novamente, empreender também é sobre pessoas. Acho que exclusivamente sobre pessoas, na verdade, né? E as pessoas passam muito tempo ali naquele ambiente. Então tem que ser um ambiente que seja agradável. Tem que ser um ambiente que realmente tem que ter trabalho, tem que ter compromisso, tem que ter tudo aquilo que vai ter em qualquer outro lugar. Na sua casa você não tem compromisso? Na sua casa você não tem trabalho para fazer? Você tem. É a mesma coisa. A diferença é que um é remunerado financeiramente, o outro às vezes é remunerado de outra forma. É um carinho, um aconcheguinho do lado de casa. É diferente, né? Mas ainda assim é trabalho. Então, eu costumo ser a mesma pessoa. Com minha filha, assim, sou um pai exigente. Muito exigente. Já fui mais. Agora ela já tá adolescente. Porque eu falo que a Cacá é minha filha mais velha. A Vértice fez 13, a Cacá fez 14. Então, ela é mais velha, entendeu? Aí eu brinco que a Vértice não é tão rebelde quanto ela. É mais fácil empreender. É mais fácil empreender. Mas, assim, dentro da normalidade aí de todo pai mais tiozão aí de uma menina de 14 anos, né? E me bateu muito isso depois dos meus 50 anos. Depois dos meus 50 anos, depois da minha montanha lá, bateu muito isso. De ser uma pessoa mais leve, mais tranquilo, aprender a lidar com as pessoas, com os desafios, com as vontades e com as não vontades também. Com perfis. E me fala uma coisa, esse símbolo aqui da Vértice, o que é? O que representa? Por que você escolheu esse nome, esse símbolo? Conta pra gente a história da Vértice. Dentro do nosso trabalho, a primeira coisa que a gente olha é isso. É o encontro de duas linhas, de duas retas, formam um vértice. Qual que foi a ideia por trás disso? A gente sempre faz os nossos projetos com esses pontinhos, né? Que são conexões de linhas, que são segmentos dos terrenos, né? Que formam os vértices. E parecido com a frase do Gabriel, que eu vi um pedacinho aqui do bastidor do podcast, muito bacana, inclusive. A partir de um determinado vértice, você também tem uma visão mais ampla, uma visão de horizonte. E se você observar, são triângulos que eles estão conectados, né? Então a ideia é que a partir desses diferentes vértices, você tem essas visões diferenciadas, né? Então essa foi a ideia do nome e a ideia da logo e do símbolo. Que legal, muito bom. E assim, muitas pessoas não entendem o seu negócio. Sim, extremamente lixado. Por que é complicado de entender e o que é a Vértice? Nós atuamos no segmento de construção civil. Nós somos um dos players lá do comecinho de toda a cadeia, de toda a gigantesca cadeia da construção civil. O
que eu costumo dizer para as pessoas e como a gente consegue talvez explicar o que a gente faz? Eu costumo dizer que a gente produz a matéria-prima terreno. Aí sim a gente entra um pouquinho mais na diversidade que a gente tem. Produz uma matéria-prima terreno, que é o trabalho que a gente faz com a retificação de área, para as incorporadoras, para as construtoras, para de médio padrão, para de baixo padrão, para de alto padrão, para fundos imobiliários, para parcerias público-privadas, para logística. Então a gente conseguiu, que era uma preocupação que eu tinha até como empresário, dentro do mesmo trabalho, a gente não diversificou o leque tanto. A gente tem outros trabalhos que são acessórios a isso, mas a gente conseguiu diversificar segmento. Embora esteja dentro da construção civil, a gente ainda consegue atender diferentes segmentos que vão construir, que vão empreender. E o nosso trabalho, assim, para tentar dar uma explicação não tão técnica, e é difícil não ser técnico nessa hora, vamos dizer assim, o RG. Todo mundo precisa renovar o RG, né? A foto é diferente, ou casou, ou sei lá, enfim. A gente faz exatamente isso. Quer dizer, exatamente não, meio parecido com isso. Você tem um imóvel, e este imóvel ele não representa a realidade que está lá no local, ou aconteceram outras tantas realidades que mudaram as características daquele seu imóvel. Eu preciso agora retratá-lo em documento, na matrícula do imóvel, aquela realidade que está lá. Então, por exemplo, uma rua mudou de nome. É um trabalho que a gente tem que fazer para poder fazer constar na matrícula. Houve uma desapropriação no imóvel porque alagou a rua e seu imóvel ficou menor. Cabe a você, que é o proprietário do imóvel, dizer, olha, o meu imóvel que tinha 500 metros quadrados agora tem 400. Tá, 400 com que descrição? Eu posso ter um imóvel com formatos diferentes e com os mesmos 400 metros quadrados, né? Situações em que um muro que foi colocado fora de lugar. Isso é o mais comum. Isso é o mais comum. Você comprou um imóvel de loteamento. Maravilha. Lotão, bonito, 10 por 40, joia. Aí você foi lá e colocou o seu muro dentro dos 10 por 40. Você deixou para você 10 por 40. Mas os 10 por 40 você tinha que colocar um muro para dentro. Você imagina uma situação em que todo mundo foi colocando o seu muro para fora, quando chega no último lote. Não tem mais o último lote, já aconteceu inclusive. A gente já estudou um caso em que o cara tinha o lote, sei lá, sobrou 5 metros para ele. Porque foi todo mundo empurrando o seu muro. Mas assim, para chegar nesse ponto, aí a gente precisa estudar toda a origem do imóvel. Então eu falo que a gente às vezes faz também a árvore genealógica do imóvel, né? Pega lá atrás de quando era uma gleba maior ou de quando era a origem de um loteamento. A gente chegou a situações que a gente pegou quase o bairro inteiro para entendermos efetivamente quem é que tem razão nesse negócio, né? Por isso que eu digo, nosso trabalho ele é muito técnico e também muito jurídico, porque você precisa estudar uma série de documentos para dar uma conclusão efetiva e uma solução possível para o nosso cliente. Então, o nosso trabalho é muito disso, de exprimir, né, resumidamente aqui, exprimir no documento hoje a realidade fática do imóvel, né, o que está lá efetivamente no chão. Entendi. Então, assim, desde grandes prédios até, vamos supor, uma incorporadora comprou o terreno. Aí ela te aciona para poder verificar se o que está na escritura de fato é como é o terreno. Isso. Tá. Um detalhe, assim, isso também é algo que a gente faz uma distinção grande para as pessoas, né? Veja que o nosso trabalho começa bem lá atrás. A gente tem vários documentos imobiliários, né? Um deles é a escritura. E o principal documento é a matrícula. Hoje é a matrícula, então a gente olha a matrícula. Certo. E o nosso trabalho consiste exatamente nisso. Ter um levantamento de campo e a partir da reprodução daquelas matrículas entendermos o que está lá reflete o que eu tenho no meu documento. Então o nosso trabalho inicial já é esse. 99% hoje dos nossos clientes, alguns até antes da aquisição, contratam um laudo técnico nosso
para entender o que ele está comprando efetivamente. Porque às vezes você pode estar comprando, vamos falar em números, 1.000 metros, quando na verdade ela só tem 900. E pior ainda, quando se é possível aproveitar 800. Então o nosso trabalho está muito ligado ali na base mesmo do negócio imobiliário. Muitas vezes desde a aquisição, ou antes da aquisição. E acontece porque, assim, quando você fala isso, parece ser uma coisa muito óbvia do incorporador, da construtora te acionar antes da compra. Mas acontece de chegar a construir ou ver isso só depois? É Já tive mesmo? casos assim. Já tive situações assim. Mas construtoras grandes ou não? Não. Tá, as grandes já As são mais grandes, evoluídas. O mercado imobiliário, assim, e falo no Brasil em geral, porque eu já estou em outros estados. Ele é um mercado extremamente profissional. Extremamente profissional. Talvez alguns aqui vão se lembrar, né, dos casos daquelas grandes imobiliárias, incorporadoras que quebraram e o sujeito não recebeu o apartamento, né? Só os jovens vão lembrar disso, né? Eu lembro. Você é jovem também, né? Eu Pareço. acabei de entregar, que eu não sou tão jovem assim. Não, mas eu também Aí o pessoal depois nos comentários fica tirando sarro, né? Já vou falar, tem uns 50. Então isso não acontece mais. Assim, primeiro, o mercado se profissionalizou bastante. Veja a velocidade hoje em que se constrói um prédio. É gigantesco. É muito maior do que era até, sei lá, 15 anos atrás. E os instrumentos de proteção do consumidor, ele também melhorou bastante. Então, assim, assim, eu diria que é quase nula a probabilidade disso acontecer com a grande incorporadora, com a grande construtora. Mas eu já vi pouquíssimas, graças a Deus, pouquíssimas situações em que depois, quando eu já estava lá, a terceira, quarta laje, foi verificar que eu não tenho essa distância aqui que eu deveria ter. Entendi. E assim, quando você fala dessa regularização, eu queria entender como que você consegue inovar isso no mercado imobiliário. Assim, a gente, ao longo do tempo, né, o nosso trabalho também sofre mudanças. Então, a própria norma de serviço da corregedoria que determina o trabalho dos cartórios e a metodologia que deve ser apresentada. Hoje a gente está numa discussão também que teve uma nova mudança aqui do provimento da corregedoria. Isso vai sendo atualizado. E o nosso mercado, até mesmo puxando o gancho que eu acabei de dizer, o dinamismo e a velocidade com que as coisas acontecem é outro. Antigamente se levava-se 3 anos para aprovar um projeto. Hoje, a depender, se aprova em 6 meses, 8, 1 ano no máximo. Né? E o processo da retificação ele é um processo burocrático. Então, o que a gente tem que trazer tudo que pode facilitar e tudo aquilo que traz essa velocidade que o mercado quer. Né? A gente conseguiu um grande posicionamento de marca e hoje eu tenho vários clientes que são as grandes incorporadoras que atuam no Brasil inteiro, que tem capital aberto em bolsa, dentro do meu escritório, por força disso, do compromisso que a gente tem com o trabalho, e a gente está sempre inovando, trazendo tecnologia para que a gente possa atender no menor prazo possível. Então, o prazo também é bem importante. Então, a gente traz, eu tenho parceiros de levantamentos que têm equipamentos fantásticos, a gente traz, quando precisa, levantamentos com drone, a gente tem plataformas e softwares específicos de geoprocessamento que a gente utiliza, programas que rodam sobre um outro programa, né? É o plugin do plugin, mas é necessário para que a gente tenha uma velocidade maior e acurácia também, né? A velocidade maior de produção do nosso material, mas também essa qualidade técnica, porque se traduz em tempo, né? E o que seria quando fala fundiário? O fundiário, quando você fala assim, a regulação fundiária, né? Na verdade, assim, Sim. existe uma lei, que é uma lei até recente, que ela foi feita para fazer regularizações de grandes greves. Como exemplo que eu acabei de dar, inclusive. Imagine um loteamento que tinha lá todos os lotezinhos de 10 por 40, chegou na outra ponta lá, não sobrou 10 por 40, só sobrou 5 por 40. Esse mesmo loteamento não teve as ruas oficializadas, por exemplo. E uma rua que estava projetada para ter 10 tem 5. Né?
enfim, toda essa bagunça que a gente viu que é mais técnica. Porém, os documentos estão exprimindo ainda aquela realidade lá de trás, que era o desejo do loteador, né? De ter lotes 10 por 40, ter a pracinha, ter a rua com X metros, etc. Nesse contexto, você pode, ou sozinha, ou com os demais moradores daquela região, promover a regularização fundiária daquele específico loteamento. A gente tem situações em que tem o Ministério Público atuando contra loteadores que fizeram parcelamentos irregulares, não fizeram lá as obrigações, né, do aro viário, de fazer a parte institucional, etc., né? E há movimentos em que as pessoas têm feito isso. Porque todo mundo quer ter o documento da tua casinha ali, sim, regular, certinho, né? É porque a gente não está só falando da propriedade, a gente está falando de patrimônio. Acho que também a gente precisa ter essa visão, né? A gente falando muito de incorporadoras, de construtoras, que tem... que a gente acaba destravando o valor em alguns terrenos, né? Quando a gente consegue uma solução para retificar esse terreno. Mas quando a gente vem para a regulação fundiária, a gente está falando do sujeito que comprou aquela casinha ali com muito esforço e que ele tem o desejo de deixar aquilo como um legado para o filho, por exemplo, né? A gente tem também a situação, a nova legislação do direito de laje, que a gente vê muito periferia, né? Eu nasci, fui criado na periferia, era o que mais tinha. Mora a mãe embaixo e filho em cima. Então a gente tem uma série de legislações para isso, para amparar as pessoas nesse sentido. Mas tudo começa também com a regulação fundiária, né? Com o conserto do todo, para depois a gente vir para o micro. Né? Entendi. Para a incorporadora, não. Para a incorporadora é formação diária, é outro foco. O fundiário seria mais para a pessoa física que já comprou o imóvel. Sim, de certa forma, sim. De uma forma mais simplista, sim. Entendi. Que vocês atuam também. Atuamos também. Pessoa física, incorporadoras, construtoras. Atuamos também. É que o fundiário ele acaba tendo que ser muito amplo e com várias pessoas participando. Senão se torna um processo extremamente lento e custoso. Acho que não tem mais tantos processos de regulação fundiária, especialmente em São Paulo, que é mais avançado. A gente tem uma legislação federal para isso e tem uma municipal. A gente não tem tanta adesão a isso, porque realmente é custoso. Entendi. É custoso. Você tem algumas travas do processo que precisam ser cumpridas, e acho que é isso mesmo, está correto. Mas é mais uma condição de juntar ali algumas pessoas que queiram fazer aquilo, e é possível, é um caminho. Como é também a uso capião. E muitas vezes as pessoas acabam indo para uso capião porque não consegue aquela adesão que ela precisa para fazer uma regulação fundiária do todo. Entendi. Que também é uma solução, que também é uma alternativa. E vocês fazem alvará também do projeto ou só mais a regularização das áreas? Não, já trabalhei muito com aprovação de projeto, com emissão de alvarás. Esses cabelos brancos aqui, ó, não são da retificação diária. Alguns já são, tá? Alguns já são. Vamos dizer, esse lado de cá o outro não, né? Entendi, legal. E, gente, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, antes da gente seguir aqui no podcast. FTP Contábil, uma contabilidade aí para o seu negócio, estratégica. Vértice, estamos aqui com o Edson, um dos patrocinadores que acreditou nesse projeto. Edson, por que você acreditou nesse projeto e é um dos patrocinadores? Sendo bem franco, você é do podcast, né? Acho que já o nome ele já é algo que traz isso pra gente, sabe? Por trás da marca. Acho que todo mundo tem essa dor, todo empreendedor tem essa dor, né? Que é algo que acho que muitas pessoas que vieram aqui, que ainda vão vir, vão falar, né? A gente é sempre olhado como, só o sortudo, né? Olha o que o cara, olha, né, o relógio, olha isso. Bem assim, não é muito meu perfil. Mas as pessoas sempre olham a gente, né, o empreendedor, é malvadão, ele é o malvadão. Mas e o que tem por trás da marca? Teve um CPF que se arriscou todo dia. Independente do que acontecer no mercado, todo começo do mês eu tenho uma folha para pagar, amigo. Quem toma o risco? É o empreendedor, é o CPF que está ali com o risco, né? Então, eu acho que trazer essa visão dos empresários
e como lições até, né? Acho que o mais legal da vida é você aprender com o erro dos outros, né? A gente aprende com o seu, mas também tem que aprender com o dos outros, tá certo? Acho que isso é o que traz o empresário inteligente, né? Que faz o empresário inteligente. E trazer isso, acho que faz super sentido, até mesmo pro meu perfil pessoal, porque eu gosto de ensinar as coisas, de passar de conhecimento, a gente tem que passar adiante, né? Então faz todo sentido para a gente ser um dos apoiadores aí do projeto do podcast. Que legal, muito obrigada por acreditar. A N Formatos, que é a tapeçaria dos milionários, é onde ele faz aquele sofá sob medida que te abraça, que tem um acolhimento aí para você assistir um filme num domingo, trazer a união para a família. Esse é o grande propósito da empresa. E a Fusion Administradora, que é a gestão eficiente de condomínios. Você que tem aí o seu condomínio, está com caixa negativo ou quase não tem caixa sobrando, procure uma boa administradora. Edson, o que diferencia a Vértice do mercado? Qual o diferencial? Acho que o grande diferencial que a gente tem é entendermos o nosso papel nesse mercado. Assim, acho que é o meu desejo e o desejo que eu tenho na minha equipe, que é partilhado por todos nós, né? É isso, é a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, é nos tornarmos, sim, a maior. Eu acredito que a gente já está quase lá, né? E não é só por uma ambição, mas é uma condição de vencemos essa etapa. Vamos para a próxima agora, turma? Qual que é o nosso próximo acontecimento aqui? O que a gente vai fazer agora? Sabe? Acho que é impulsionar também. É que, embora, assim, você tem lá os seus colaboradores, hoje eu tenho 12, mas eles têm que entender que eles são um pedaço da empresa. Sem eles não tem empresa. Só o Edson Matos não dá conta. O Edson Matos vai voltar a ser CLT sem minha equipe, sem minha turma. E se eles não entenderem esse propósito, entenderem o que a gente faz lá, também não tem empresa. Então, acho que é o caminho que a gente tem trilhado assim, para ter o sucesso e para ter um diferencial no mercado. E assim, como eu disse, né, do outro lado, quem a gente atende? Atende a incorporadora? Não atendo a incorporadora. Eu atendo também aquele outro grupo de pessoas que está ali também fazendo o trabalho delas, que está ali também com o papel social que elas têm dentro de uma empresa, dentro de um empreendimento, que também ele tem que alcançar meta, eu também tenho as minhas metas de cá, e a gente tem que trabalhar junto com um objetivo só. Então, acho que isso tem trazido essa visão diferenciada, que só veio acontecendo, assim, ao longo do tempo, tá, pessoal? Não é... Sim, acordei, foram hoje eu vou empreender anos. e eu vou ter a visão XYZ. Não, isso não acontece. Né? Foram 13 anos. 13 anos aí nessa batalha. Mas acho que esse é o nosso diferencial, sim. Entendi. E como você enxerga o mercado imobiliário no Brasil futuramente? Olha, eu acho que ainda tem bastante potencial, especialmente para os segmentos de baixa renda, média renda. Acho que tem bastante. Eu estava lendo por esses dias, a gente tem, acho que só em São Paulo, um déficit de mais ou menos 400 mil moradias. O programa Casa Paulista e também o programa da Prefeitura de São Paulo entregou entre 22, posso estar errando os números, tá? Entre 22 e agora, mais ou menos 10 mil. A gente está falando de pelo menos mais 10 anos de déficit. E a gente tem a situação em que as cidades mudam e as pessoas reciclam. Então deve ter mais ou menos aí, para ter um equilíbrio de balança, né, entre novos e reciclagem, a gente está falando de pelo menos umas 800 mil unidades. É muita coisa, numa projeção de 10 a 15 anos. Né? Então eu acho que é um mercado que tem ainda muito a crescer. Há outros mercados envolvidos. A gente fala construção civil, todo mundo pensa prédio, casa, apartamento, né, unidade comercial. Mas quando a gente fala construção civil, é bastante coisa, né? Como nós, né, que atendemos logística, fundos, enfim. Atendemos vários segmentos que precisam de construção, na verdade, né? E precisam da superfície, a matéria-prima principal, que é o terreno, que é o que a gente
costuma fazer. Acho que é um mercado que ainda tem bastante potencial, é um mercado que se profissionalizou cada vez mais e está se profissionalizando cada vez mais. A segurança jurídica de um negócio imobiliário que é feito hoje, ela é algo muito, sabe, muito... Eu vou usar rígido aqui, mas não é bem esse o termo que eu gostaria de usar, mas só me veio rígido na cabeça. Mas seguro, vamos dizer assim. E tem muitas oportunidades. Acho que tem muitas oportunidades ainda. Legal. E me fala uma coisa aqui, tá? Você já construiu uma empresa referência e eu quero saber o que te move agora para compartilhar, transbordar em mentorias e cursos. Bom, esse é um tema que para mim, de certa forma, ele é delicado. Ele é delicado porque é algo que eu penso há muito tempo. Aliás, depois que eu me formei na faculdade, eu queria voltar no curso técnico para dar aula. Eu amava aquele curso técnico. Acho que o curso técnico foi a grande diferencial na minha carreira. E eu sempre tive essa veia de gostar de dividir, de compartilhar conhecimento e tudo mais, né? E algumas empresas me pedem muito isso. Por que será, né? E eu tô há mais de 2 anos... Não, eu vou montar um material bacana para fazer, para acontecer. Mas agora tá todo mundo no meu pé. Inclusive né? Você. Tem que dividir o conhecimento. Tem que dividir. Agora vai. Então a grande ideia assim é essa, a gente conseguir. E veja, é realmente em função de tempo, em função de negócio e tudo mais. Mas eu particularmente, eu tenho uma percepção de que isso eu vou ajudar muito, especialmente os novos entrantes desse mercado, né? A gente tem uma garotada aí entrando no mercado, mas com muito potencial, inclusive. Isso também vai ajudar ao nosso trabalho. A partir do momento que eu tenho, como eu disse aqui, na outra ponta, outra pessoa trabalhando com as pessoas que estão na minha equipe, um interlocutor ali que está entendendo o que a gente está falando e ele também consegue passar na mesma linguagem, né? Quando o cara entende o que é um azimuth, um ângulo, etc., poxa, facilita demais a vida. Então, assim, e o conhecimento tem que ser passado. A gente tem que deixar um legado também, né? Sim. Eu já tive um filho, não escrevi um livro e já plantei a árvore. Então... Agora eu vou tentar aí fazer alguma coisa na área de mentoria ou pelo menos palestras aí sobre o assunto que move o nosso dia a dia lá no escritório. Legal. E que conselho que você daria para quem está começando agora? Como empreendedor? Na área também que você atua, que tem poucos, não tem muitas pessoas. Não, na área que a gente atua é um segmento, é uma área bastante nichada mesmo. Para quem está começando nisso, mercados de construção civil especificamente, né? Acho que é o conselho que o meu professor me deu na faculdade, no primeiro ano de faculdade. Seja, e aí vou fazer igual o Gabriel, né? Não estou falando aqui de religião, nada disso, né? Mas ele me disse uma vez, seja Deus em uma coisa e santo em todas as outras. Que é muito até do que foi falado aqui no outro bastidor, que eu estava no bastidor aqui, gente. Se você tem um negócio que ele é nichado, você tem que entender muito daquele negócio. Muito, muito. Para você ser uma referência e ter um destaque, você tem que ser o melhor naquilo. Como disse o meu falecido professor, seja Deus em uma coisa. E santo nas outras você vai precisar. Porque você vai precisar conhecer outras áreas, né? Sim. Eu sou arquiteto de formação, mas eu conheço bastante de direito imobiliário, sei bastante de direito notarial, algum conhecimento aí tecnológico, embora meu drone tenha encostado lá, mas, né, botar um drone, saber pegar um ponto de coordenada. Acho que é isso, assim. Eu não tenho a preguiça de dedicar algumas horas, né, como diz um outro influencer aí, sai do TikTok e vai estudar um pouquinho, né, e é isso, ter essa vontade mesmo de crescer, porque mercado tem, né, acho que os números aqui já disseram isso. Sim. Mercado imobiliário tem muito ainda para seguir, a gente está falando mais ainda da cidade, do estado de São Paulo, oportunidade tem, mas é bem isso, assim, estuda um pouco, pega uma carreira, um segmento dessa carreira que você quer, e seja Deus nela e santo nas outras.
Uau! E olha, você já descobriu que a gente tem um quadro fixo aqui, ele estava ali nos bastidores, só preparando aqui as respostas, só que não. Então... Eu tive um certo spoiler aqui. Ele teve um mas spoiler. Assim, a primeira pergunta eu já fiquei elaborando uns 10 minutos ali enquanto eu tava... Então, os convidados eles são pegos de surpresa. Mas antes eu quero agradecer a um parceiro aqui do podcast que proporcionou esses salgados maravilhosos, Doce Amor Festas. Você que precisa aí de um parceiro para um evento corporativo, um café especial preparado com muito cuidado. Fica a dica e vai ficar aqui também o @ deles na nossa descrição do vídeo. Preparado? Bora! Então tá, gente. Vai ajeitar aqui na cadeira. O Por Trás da Porta, ele é um quadro que a gente acessa o íntimo da pessoa, o que está ali por trás dos bastidores. Eu lembrei do Monstros S.A. Lembrei do Monstros S.A. E antes de qualquer coisa, também já quero deixar um apelo aqui em público, que eu preciso de um mascote para o nosso Por Trás da Marca, e eu estou aguardando para ele ficar aqui, ó. Tá? Próximo, dia 22 de setembro, Pode tá? Pode deixar. Então, vamos lá. Edson, qual foi a maior transformação que ocorreu na sua vida como empresário? Foi a pergunta que eu fiquei elaborando ali, que eu tenho pelo menos umas 10 respostas, gente. Umas 10 respostas. Acho que a maior transformação... E eu vou falar de uma forma ampla, não só como empresário, mas também para a minha vida pessoal. Acho que é aquele momento que você não sabe o CPF, CNPJ, né? Eu acho que foi perder o medo. Perder o medo, assim. Não que eu tenha perdido completamente, a gente não pode, né? O medo ele tem que ser um impulsionador para a gente, né? Mas ele não pode ser algo que te trava. Então, acho que eu perdi o medo do medo. Acho que é mais ou menos isso aí que aconteceu comigo, assim, tanto na vida como empresário, como na vida pessoal. Acho que você tem que se arriscar mais às vezes. E qual o seu maior medo? Fracassar. Acho que todo empresário tem isso, né? Especialmente quando a gente atinge um certo nível, um certo patamar, e você é um constante incomodado. Acho que o empreendedor que cresce, ele é um constante incomodado. Ele quer mais. E a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de sucesso, a gente está falando de transformação, a gente está falando de um ambiente de trabalho melhor, né? A gente está falando do mais, uma coisa muito mais ampla. Mas acho que o grande medo da maioria é de fracassar. De fracassar, assim, do teu negócio, de fracassar num próximo passo. No dia a dia, a gente acerta, a gente erra. A gente não pode considerar, né, soma de fracassos e acertos. É soma de erros e acertos que todo mundo faz. Mas acho que a grande, aquele passo maior que você vai dar e não dá certo, acho que é o maior medo. Existe algum bastidor da Vértice que quase ninguém sabe, mas que foi essencial para o crescimento da empresa? Tem um bastidor. Não sei se quase ninguém sabe, né? Eu sou um apaixonado do mercado financeiro. E por ser um apaixonado do mercado financeiro e entender um pouco de crises, quando teve uma crise do mercado, que foi do mercado imobiliário em si, 2016, acredito, acho que por aí, meados de 2016, eu tinha a caixa Selic lá em cima, eu era o que o pessoal chama hoje de rentista, então deixava sempre aplicado o que sobrava do pagamento das contas do escritório, e quando veio a crise, assim, era a cliente falando assim, ó, vou te pagar, não vou te pagar, não vou te pagar em carnê de 36 prestações. Eu tinha já folha, eu já tinha, se não me engano, 4 funcionários. Eu já tinha já 4 funcionários, eu tenho 12. Diferente, né? E aí, graças a Deus, isso foi o que eu saquei de uma aplicação financeira, paguei a folha, paguei todo mundo, as minhas despesas, e foi o que me fez continuar sendo um empresário, um investidor, um olhar da minha empresa como um player do mercado,
de proteger o capital, e enfim, é um bastidor mesmo da Vértice, né? Os meus clientes não sabem disso, alguns sabem porque a gente troca ideia sobre o mercado, mas acho que e o bastidor foi esse, né? Eu tinha os investimentos lá, eu tive que acabar com os meus investimentos com muita dor no coração, que é aprovisionamento para a gente comprar novas máquinas, para a gente colocar, na época, né, já queria colocar 2 monitores, hoje, graças a Deus, todo mundo já tem, né? Mas foi dureza. E tamo aí, vamos embora. Só vamos. Esse vai linkar muito agora com a segunda. Qual foi o maior medo que você precisou enfrentar para chegar até aqui? Olha, acho que essa questão da gente tá ali sempre promovendo o crescimento da empresa, você tem o medo de fracassar. Eu acho que no final da conta, no final do dia, acho que nós mesmos somos os nossos próprios algozes. Eu me recordo, assim, na pandemia, putz, eu tava reformando o escritório, o outro tava virado lá dentro, eu ia de manhã, só saía de noite, coloquei todo mundo em casa para trabalhar, mas eu tava atendendo. E isso foi o que fez o diferencial do escritório. Isso, o escritório dobrou de tamanho no ano seguinte. E aí eu escutei de uma amiga falando assim, nossa, que dó de você, né? Você está com grana para investir no seu escritório novo, você está empreendendo e está crescendo. Cara, levanta e bora para cima, né? Assim, você vê como nós mesmos somos nossos algozes, né? Realmente eu estava preparando para um próximo passo, mas faz um link com o que eu acabei de dizer. Às vezes você tem o medo do fracasso do teu próximo passo. Exatamente. E se você pudesse abrir uma porta e conversar com o Edson de 2012, quando fundou a Vértice, o que diria ele? Nossa Senhora. Essa eu não ouvi do Gabriel. Essa eu não consegui pegar a cola. O de 2012, quando abriu, acho que eu diria pra ele, só vamos. Só vamos. Tá preparado? Acho que eu daria um conselho, tá preparado? Porque vai ser difícil. Eu acho que eu daria um conselho bacana. Entenda que agora você virou gente grande. Você precisa agir como gente grande. E comece o seu negócio minimamente estruturado. O que eu comecei foi uma bagunça, gente. Eu já falei algumas vezes sobre isso, converso com pessoas sobre isso. Não começa tudo não começa certinho. Mas existem algumas lições de casa ali que hoje a gente sabe que dá para fazer. Que dá, que não é impossível. Que não também. É possível, né? Seja estruturadinho ali, o mínimo possível. Não misture o seu CPF com o seu CNPJ, especialmente nas contas. Né? Sim. É normal, todo empreendedor passa por isso, mas se você pode aprender com quem já passou, não queira fazer prova. É o que eu falei, é bom aprender também com os dos outros, né? Sim. E o que ninguém vê, mas é essencial para manter você firme no propósito da sua marca? O que ninguém vê, mas é essencial para eu me manter firme no propósito da minha marca? Nossa, acho que poderia linkar algumas coisas aqui. Mas acho que é algo que representa inclusive a minha equipe. Compromisso. Acho que representa um compromisso. De verdade, acho que representa inclusive o meu time. Compromisso. Acho que a gente é muito ligado com isso, né? É um dos nossos princípios, é um dos nossos valores. A partir do momento que você se predispõe a fazer alguma coisa, você tem que ter compromisso com aquilo. Deu lucro, deu prejuízo, não importa. Você colocou um prazo, você tem que cumprir, porque a outra pessoa vai depender do seu prazo para aquilo. E por outro lado também você pode exigir aquilo que está combinado. E o combinado não é caro, mas desde que tenha compromisso. Isso mesmo. Gente, chegamos ao fim aqui Muito do bom, nosso episódio. Muito bom. Deixa suas redes sociais aqui para o pessoal da Vértice, quem quiser conhecer, saber mais. Estamos aqui, ó, no @Vértice, tá no LinkedIn e tá também no Instagram. A gente está trabalhando nessa construção dessa marca aqui, né? Para todo mundo saber o que tem por trás da marca. E nos acompanhe aí, acho que vem novidades por aí. Espero em breve divulgar aí algumas coisas. E obrigado, Priscila. Obrigado, equipe toda aqui. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Legal. E se você gostou, ative o sininho, curte, compartilha e leve essa mensagem para outras pessoas. Até o próximo.